A Rádio Batuta apresenta Eu Também Tô Aí. Os 100 anos de Geraldo Pereira. Concepção, pesquisa e apresentação, Pedro Paulo Malta e Rodrigo Alzuguir. Edição, Felipe de Castro. Capítulo 1. Origens. De Juiz de Fora a Mangueira. Caríssimos ouvintes, é com imenso prazer que a gente abre essa nossa série em homenagem ao compositor, grande sambista Geraldo Pereira. Vão ser ao todo 10 episódios, que têm a peculiaridade de serem apresentados a duas vozes, num bate-papo com o meu companheiro nessa pesquisa e na concepção dessa série, o escritor, músico e pesquisador Rodrigo Alzuguir. Eu tenho o privilégio de estar aqui para falar de Geraldo Pereira, o que me deixa muito honrado, ainda mais ao lado desse meu querido amigo, pesquisador, jornalista e cantor, Pedro Paulo Malta. As ordens. Pepe, o Geraldo Pereira é um típico caso de compositor subdimensionado, né? A nossa geração, principalmente, associa muito ao Geraldo aquele episódio da morte dele no Capela, que teria supostamente levado um soco do Madame Satã. A gente até vai falar disso com mais vagar mais pra frente, né? Então, assim, eu acho que uma das missões da gente aqui nessa série é iluminar esse repertório fabuloso, trazer essa figura na sua integridade, né, para a nossa memória e mostrar que ele é uma figura e um compositor muito maior do que esse episódio. Fundamental, né? para o samba como ele está hoje, né? Para o samba como ele é hoje, né? Então essa é a nossa missão nesses 10 episódios, né? Mostrar quem foi realmente Geraldo Pereira. Antes de mais nada, eu queria dedicar essa nossa série, esses 10 episódios, a uma criatura fundamental para a gente, uma amiga, pesquisadora da pesada, cantora querida, que é a Cristina Buarque. Viva Cristina! E a gente também quer dedicar essa série, esse trabalho, a uma querida figura, o pesquisador Paulo César de Andrade. Já não está mais entre nós, mas está de certa maneira, né? Ele, no meu caso, foi quem me apresentou a obra do Geraldo Pereira com mais abrangência, porque ele fazia aquelas coletâneas, né, das obras, das integrais e tal, e ele fez vários CDs com músicas do Geraldo, e é ali que esse mosquitinho me mordeu. Então vamos deixar de papo e partir para a música. A gente vai começar com simplesmente o maior sucesso do Geraldo Pereira, numa gravação do cantor fundamental para que a obra dele seguisse adiante, mesmo depois dessa morte que o Rodrigo falou. Esse cantor é o João Gilberto. A gente começa então a nossa série do ponto de vista musical, com uma gravação de Falsa Baiana na voz de João Gilberto. Baiana que entra no samba só fica parada, não canta, não samba, não pole nem nada, não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira, que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras e deixa a moçada com água na boca. Baiana que entra no samba só fica parada, não canta, não samba, não bole nem nada, não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira, que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras e deixa a moçada com água na boca. A falsa baiana quando entra no samba, ninguém se incomoda, ninguém bate palma, ninguém abre a roda, ninguém grita oba, salve a Bahia senhor. Mas a gente gosta quando uma baiana requebra direitinho de cima e embaixo e vira os olhinhos e diz eu sou filha de São Salvador. Baiana que entra no samba só fica parada, não canta, não samba, não pode nem nada, não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira, que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras e deixa a moçada com água na boca. Baiana que entra no samba só fica parada, não canta, não samba, não pole nem nada, não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira, que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras e deixa a moçada com água na boca. A falsa baiana quando entra no samba, ninguém se incomoda, ninguém bate palma, ninguém abre a roda, ninguém grita oba, salve a Bahia senhor. Mas a gente
gosta quando uma baiana requebra direitinho de cima e embaixo e vira os olhinhos e diz: eu sou filha de São Salvador. Baiana que entra no samba só fica parada, não canta, não samba, não bola nem nada, não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira, que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras e deixa a moçada com água na boca. Baiana que entra no samba só fica parada, não canta, não samba, não bola nem nada, não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira, que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras e deixa a moçada com água na boca. A falsa baiana quando entra no samba ninguém se incomoda, ninguém bate palma, ninguém abre a roda, ninguém grita oba, salve a Bahia, senhor. Mas a gente gosta quando uma baiana requebra direitinho de cima e embaixo e vira os olhinhos e diz: eu sou filha de São Salvador. Param, pam, pam, yoró, yoró. Param, pam, pam. Param, pam, pam. Yoró, yoró, yoró. Param, pam, pam. Param, pam, pam. Baiana é aquela. E quem diria que o sambista, que é a cara do Rio de Janeiro, não era carioca, né, Alzugui? Pois é, Geraldo era mineiro, né, de Juiz de Fora, e nasceu no dia de São Jorge, olha só, é 23 de abril de 1918. Sou filho de astróloga, né, então vi que tinha o horário do nascimento preciso ali na certidão de nascimento, então fui fazer o mapa astral do Geraldo. Signo de Touro, Lua em Libra, os dois regidos por Vênus, né, que é um planeta ligado às artes, ao feminino, à estética, à sedução, né, e ascendente em Leão, que eu acho que tem muito a ver com o Geraldo, né? Independentemente se o ouvinte segue ou não, ou acredita ou não em astrologia, essas características estarão presentes nessa série. Né? É isso aí. Fica como curiosidade aí para as pessoas que acreditam. E a família do Geraldo, ele era de uma região, de um bairro chamado Monte Verde, lá em Juiz de Fora. O Geraldo, a gente ficou sabendo, assim, nessa pesquisa que a gente fez, que ele não gostava muito de falar da infância, era um tabu para ele, assim, né? Mesmo para Isabel, que foi o grande amor do Geraldo, uma relação que ele teve por muitos anos, talvez a mais duradoura relação, né? Uhum. Ele não se abria muito sobre a infância, sobre esse período em Minas. O que levou a Isabel a pensar que foi uma infância sofrida. Ela era muito curiosa, ficava puxando esse assunto com o Geraldo e tal, e ele acabou dizendo para ela que trabalhou na roça como candeeiro de boi, que era o rapazinho que ia na frente do carro de boi, da boiada, da boiada, conduzindo ali, procurando os melhores caminhos, evitando o atoleiro e tal, né? Então ele chegou a trabalhar com isso e parece que ele foi criado sem a presença dos pais. Ele é, segundo ela, jogado na casa de uns parentes. Entre essas lacunas, né, que fazem parte assim dessa história que a gente vai construindo, que a gente vai contando, uma das figuras é o pai do Geraldo, que é o Sebastião Maria, né, que é uma figura de quem se sabe muito pouco ou quase nada, né? O próprio Geraldo não chegou a conviver com ele e esse assunto virou uma espécie de tabu também. Geraldo não falava muito. Ficou o nome na certidão de nascimento e mais nada, né? A mãe, em contraponto, Clementina Teodoro, uma figura muito presente na história do Geraldo, um temperamento explosivo, uma pessoa temperamental, e a paradeira, né? Era parteira e rezadeira, uma figura muito pitoresca, né? Descrita pelos familiares e pelas netas como uma figura muito carismática, né? Antes do nascimento do Geraldo, a Clementina teve outra relação, e dessa relação ela teve outros filhos, né? Muito mais velhos que o Geraldo. Entre eles, uma figura, um personagem pitoresco, que a gente vai adorar falar dele logo a seguir, que é o Mané Araújo. Mané Araújo, que é o personagem, talvez o personagem principal desse primeiro episódio, o irmão mais velho do Geraldo. Muito mais velho, né? Muito mais velho que o Geraldo, e que é o cara que traz Geraldo Pereira e traz também Clementina, enfim, para morar no Morro de Mangueira. Exatamente. A propósito da Mangueira, agora a gente vai de samba. Uma composição que o Geraldo vai fazer bem para frente, lá em 1942, 43, é quando sai essa composição.
na voz de Moreira da Silva. E essa música se chama Samba pro Concurso. Pessoal da bateria, senhoras pastoras, vamos cantar o samba pro concurso. Muito bem. Mangueira esse ano aí, infernal, o ensaio geral. Eu fui lá e vi meu bem. E das pastoras e no samba de harmonia, e uma forte bateria que não respeita ninguém. Mangueira esse ano aí, infernal, o ensaio geral. Eu fui lá e vi meu bem. E das pastoras e no samba de harmonia, e uma forte bateria que não respeita ninguém. Foi ensaiado o samba pro concurso. Depois o mestre de sala dançou com a porta-bandeira. Tive a recordação da Praça 11, na sede da Estação Primeira. Mangueira esse ano tá infernal, o ensaio geral. Eu fui lá e vi meu bem. E das pastoras e do samba de harmonia, e uma forte bateria que não respeita ninguém. Mangueira esse ano tá infernal, o ensaio geral. Eu fui lá e vi meu bem. E das pastoras e do samba de harmonia, e uma forte bateria que não respeita ninguém. Eu fui lá e vi meu bem. E das pastoras e do samba de harmonia, e uma forte bateria que não respeita ninguém. Mangueira esse ano tá infernal, o ensaio geral. Eu fui lá e vi meu bem. E das pastoras e do samba de harmonia, e uma forte bateria que não respeita ninguém. O samba que a gente acabou de ouvir, Samba pro Concurso, fala da Estação Primeira de Mangueira, né? Mas a escola que o Geraldo Pereira encontrou quando chegou ao Rio de Janeiro foi outra. Unidos de Mangueira. É uma escola da região do Morro onde ele foi morar quando ele chegou, né? Porque a Mangueira, enfim, quem olha de fora pode pensar que é uma coisa só, mas na verdade é um mundo, né? E tem divisões, assim, regiões, bairros, enfim, como Buraco Quente, Chalé, Pendura Saia, Santo Antônio, né? Que foi onde Geraldo chegou e foi morar. É uma região de Mangueira que recebeu esse nome porque havia um Santo Antônio original no centro da cidade, né? Que sofreu um incêndio em 1916. E muitos dos moradores migraram lá para essa área da Mangueira, que passou a se chamar Santo Antônio por causa disso, né? E o Tantinho da Mangueira, que a gente entrevistou aqui para a série, ele também foi criado ali no Santo Antônio. Era uma área muito, muito interessante, muito culturalmente, muito vibrante. E ele chamava o Santo Antônio do fim do morro, porque era um lugar dos mais altos ali daquela região e depois vinha um precipício, né? Então, um lugar onde o morro acaba, né? Ele falava, depois dali não tem mais nada. Exatamente, né? exatamente. E esse é o primeiro Rio de Janeiro que o Geraldo Pereira vai conhecer quando chega, né, de Juiz de Fora. Esses tipos, né, esses costumes. A música, né, que pulsava ali, depois a gente vai falar disso também, situações pitorescas. E a gente escolheu um samba também para ilustrar essa vivência do morro, né? Também um samba posterior, que só vai ser gravado em 52 pelo próprio Geraldo. Muito interessante, chama Polícia no Morro, um samba crônica do Geraldo Pereira. Vamos ouvir. Polícia tá no morro, atrás do cabrito do doutor, e o Bento matou e fez tambor. O comissário mandou dizer que a escola só sai se o cabrito aparecer.
oi. Polícia tá no morro, atrás do cabrito do doutor, e o vento na noite tombou. O comissário mandou dizer que a escola só sai se o cabrito aparecer. Fez ver a diretoria que toma bateria, engana o pessoal. Termina com a sujeira, prende o apito e a bandeira, acaba com o carnaval. Oi, Polícia tá no morro, atrás do cabrito do doutor, e o vento na noite tombou. O comissário mandou dizer que a escola só sai se o cabrito aparecer. Polícia tá no morro, atrás do cabrito do doutor, e o vento na noite tombou. O comissário mandou dizer que a escola só sai se o cabrito aparecer. fez ver a diretoria que toma bateria, engana o pessoal. Termina com a sujeira, prende o apito e a bandeira, acaba com o carnaval. Fica lá no morro, atrás do cabrito do doutor, eu pego uma noite sambou. O comissário mandou dizer que a escola só sai se o cabrito aparecer. Fica lá no morro, atrás do cabrito do doutor, eu pego uma noite sambou. O comissário mandou dizer que a escola só sai se o cabrito aparecer. Bom, por falar em diretoria, vamos falar um pouquinho da grande liderança ali no Morro do Santo Antônio, em Mangueira, que era justamente quem? Mané Araújo. Mané Araújo, o irmão mais velho, 30 anos mais velho que o Geraldo Pereira, né? Mané Araújo era de 1889, por ali. Poxa vida, né? Uma diferença grande, né? Geraldo de 1918, então assim, era um irmão realmente muito mais velho do que o Geraldo, né? E ele era um empreendedor muito antes desse termo, né? Desse termo ficar na moda. Ele enriqueceu com ouro nas Minas Gerais e aqui no Rio ele começou a construir barracos ali na área do Santo Antônio, que ainda estava meio virgem, e alugava para a população de lá, emprestava dinheiro a juros. Inclusive para o povo que vinha de Minas Gerais, que vinha morar em Mangueira, ele já tinha um esquema para o cara vir morar e pagar para ele. Ou seja, assim ele ia alugando barraco, ou então fazendo agiotagem, ele ia tocando a vida e, enfim, se estruturando assim como o cara dali, né, do Santo Antônio. Uma espécie de xerife, né? E, além disso, ele tinha um emprego oficial, né, que ele era o camareiro em vagão de luxo da Central do Brasil. Então era um homenzarrão grandão, assim, e muito carismático e Mané Araújo. A gente vai trazer agora, a propósito desse personagem, a primeira participação de um convidado que a gente foi entrevistar aqui nessa série, assim, no processo de fazer essa série. Esse entrevistado é simplesmente o neto do Mané Araújo, portanto, sobrinho neto de Geraldo Pereira, o professor de História Valmir Araújo, o popular Professor Araújo, que agora traz aqui esse testemunho sobre a história do avô. Com a palavra, Professor Araújo. Quando meu avô subiu o morro, o motorista deixava ele lá embaixo, ele subiu o Santo Antônio, os caras falavam lá, Mané, quando você chegar lá em cima, você dá um alerta que você chegou bem. Então ele dava 3 tiros lá para dizer que chegou bem, que estava tudo bem, entendeu? Quem tem uma lembrança muito interessante também do Mané Araújo é o Tantinho da Mangueira, cantor, compositor, que era garoto ali no Santo Antônio e tem a lembrança do Mané Araújo passear ali pelas ruas e tal, meio que inspecionando as coisas e dando cascudo nas crianças. Né? E o Tantinho fala um pouco também, a gente entrevistou o Tantinho, fala um pouco aí do Mané Araújo nesse próximo depoimento aí que vocês vão ouvir. Então ele era o dono do morro, ele tinha dinheiro, fazia os barracos, construía aquelas coisas, pegava os caras do morro, os trabalhadores, faziam para ele, trabalhavam para ele, aquela coisa toda, mas ele era valentão, né? Então o Mané Araújo era Boca de Ouro, o apelido dele era Boca de Ouro, ele tinha a boca toda de dente de ouro. Entendeu? Então, cara, a gente tinha medo, tinha respeito por ele, mas eu já era cascudo de mim, não, que eu dava pedrada mesmo.
Apesar de inspirar esse respeito todo, de ser temido lá pelo povo do Santo Antônio, né? Mané Araújo, como toda pessoa, tinha suas complexidades, né? Nesse caso, ele tinha um lado místico, espiritual, que só faz enriquecer esse personagem da pesada que a gente está falando aqui. Quem vai falar um pouco sobre esse lado religioso de Mané Araújo é o neto dele, professor Araújo. O Mané Araújo, ele era rezador, ele rezava as pessoas, ele era devoto de Cipriano, ele tinha um livro, né, da capa preta, que eles chamam, né, do vovô Cipriano, né, e ele usava aquelas orações, ele fazia aquelas orações, ele rezava as crianças, a própria minha mãe mesmo foi muito rezada por ele. Bom, a gente já falou que o Mané trabalhava como camareiro em vagão de luxo da Central do Brasil, né? Isso fazia ele ter que se ausentar muito do Rio de Janeiro. Ele vivia em trânsito, viajando, né? E apesar dele ser um cara muito masculino e muito machão, vivia rodeado de mulheres, porque a família só tinha mulher praticamente, né? Porque vivia com ele a Clementina, a mãe, a sua mãe, né? A mãe do Geraldo também. Ele tinha 3 companheiras. Era casado com as 3. Ele não era fácil. Era Maria Rosa, Maria Zulmira e Maria Luzia. E tinha filhas com todas elas. As sobrinhas que foram muito queridas pelo Geraldo, né? E moravam todos juntos, moravam né? Todos Isso juntos, é importante dizer exatamente. Que assim, não só ele tinha 3 companheiras e filhas com essas 3 companheiras, mas morava todo mundo junto ali. Exatamente. Né? E ele foi trazendo a família lá de Minas. Trouxe as 2 irmãs do Geraldo também, Sebastiana e Maria. Então imagina Mané rodeado aí pelo menos umas 10 mulheres, né? E quando ele se ausentava, ele sentia a necessidade de ter um homem na casa, né? Um homem da casa. Então ele mandou trazer o Geraldo Pereira, seu irmão caçula, de um segundo casamento da sua mãe, mandou trazer o garoto de Minas, justamente para cobrir a sua função nesses momentos em que ele estava ausente do Rio. Geraldo vem para cá com 13 anos, né? 1931, é por ali que ele vem para o Rio de Janeiro e vem para trabalhar, inclusive, aliás, como toda a família, em um outro empreendimento do Mané, que era uma tendinha. Né? A tendinha era uma espécie de botequim e quitanda, que era um ponto central de encontro no Santo Antônio. Né? Era o ponto de encontro dos boêmios, do pessoal da música também. O próprio Mané, nas horas vagas, ele tocava sanfona, gostava muito de tocar calango, né? E ali também rolavam umas rodas de samba. Né? Engraçado que o Mané tocava calango, era chamado de calangueiro, né? Mas tinha preconceito com samba. Ele dizia que samba era coisa de vagabundo. Então calango podia, mas samba não podia. A tendinha funcionava como um ponto de encontro, como o Pepe falou, e outros locais ali naquela área de Santo Antônio também funcionavam como pontos de encontro, principalmente de música, né? Um desses lugares era a residência do Alfredo Português, o Alfredo Lourenço, né? O pai de criação do Nelson Sargento. Lisboeta. O Alfredo Português é uma pessoa muito querida naquela região, era um cara muito sentimental e tinha noções de português, ele escrevia muito bem. E então os sambistas recorriam a ele para fazer copydesk de letra. E o Alfredo ele reunia o pessoal na casa dele para roda de samba, né? Então Cartola, Carlos Cachaça, Nelson Cavaquinho, o Geraldo Pereira, muito menino, já frequentava a casa do Alfredo Português. Então foi um lugar onde o Geraldo também teve um contato muito, muito bacana e muito direto com a música, né? Outro grande personagem que morava ali no Santo Antônio é o Aloísio Dias, violonista, compositor, tinha um conjunto, inclusive, o Com Que Roupa, um conjunto de bastante destaque ali naquela região, fazia shows e tal, e ele simplesmente vai ensinar violão para o Nelson Sargento e para o Geraldo Pereira. E com o Geraldo, ele também tem uma outra coisa importante, que ele vai começar a entregar umas primeiras partes de samba para o Geraldo completar. E é o caso do samba que a gente vai ouvir agora, uma primeira parte que o Aloísio Dias fez, entregou para o Geraldo Pereira e o Geraldo fez a segunda parte. A gente vai ouvir esse samba numa gravação amadora do próprio Aloísio Dias, na voz e no violão. Conselho de Amigo. Chega de tristeza, coração, não te lamentes, nem chores a separação, se a vida é cheia de encantos, coração, não derrame teus prantos, canta, quem canta teus males espanta, chega de tristeza, coração, não te lamentes, nem chores a separação, se a vida é cheia de encantos,
coração não derrame teus prantos. Canta, quem canta seus males espanta, chorando teu sofrimento é profundo. Canta para esquecer os males do mundo. Coração ouve o conselho de um amigo, e na alegria e na dor está sempre contigo. Chega de tristeza, coração, não te lamente, nem chore da separação. Se a vida é cheia de encantos, coração, não derrame teus prantos. Canta, quem canta seus males espanta. O Santo Antônio, onde morava Geraldo, onde morava a família toda, tinha a Unidos de Mangueira, escola de samba que tinha as cores azul e cor-de-rosa, e uma escola surgida no começo dos anos 30, que chegou a se classificar em 4º lugar no concurso, no desfile da escola de samba de 1937, na Praça 11, quando ela desfilou com 200 integrantes. Só que essa história foi só até 1942, né, Alzugui? Por aí a escola se dissolve e entra em declínio, né? É engraçado porque a gente fala em Mangueira, vem logo a Estação Primeira, né? A gente pensa logo nessa escola, né? E a gente esquece que houve essa outra agremiação sediada no Santo Antônio, Unidos da Mangueira, que tem uma história muito, muito peculiar também e gerou muito samba bom e muito compositor bom, né? Tinha uma quadra bacana também, né? O seu Hermínio Visconti foi um dos presidentes da escola. Ele cedeu um barracão, né, onde ele morava para sediar a escola, e diz que esse barracão era de estuque, chão batido e coberto com zinco de primeira. E que você abrindo a porta principal, quando você saía da sede, você via lá do alto do morro o Derby Clube lá embaixo, né? Que era a pista de corrida de cavalo, né? Onde seria depois construído o Maracanã. O Geraldo, ele foi ritmista da Unidos de Mangueira e fez parte da ala de compositores, que não era uma ala de compositores qualquer, uma ala de compositores fortíssima, né? Com vários nomes que a gente volta e meia escuta aí como compositores de sambas, né? Como Pelado, como Cícero, como Jorge Zagaia, Padeirinho, Nelson Sargento, o pai dele, o Alfredo Português, né? Era uma turma forte que chamou a atenção do pessoal da Estação Primeira, né? O Tantinho, que era do Santo Antônio, conta pra gente um pouco mais dessa questão nesse depoimento que a gente traz agora. O Unidos de Mangueira começou a criar sambas muito bons, com Nelson Sargento, com Marreta, Estudante. Aí o Cartola falou pro seu Carlos o seguinte: porra, cara, aquele lá do lado de cima tá foda, hein? Tá... Todo ano aparece cada samba bom que... Pô, a gente... Mas é o seguinte, vamos juntar essas... Vamos ver se a gente junta as duas. Não sei. Aí então o Cartola subiu, ele e o Carlos Cachaça subia lá para beber as canas lá na Tendinha do Manuel de Araújo, que era o lugar central do Santo Antônio. Aí começou o Cartola a se infiltrar lá em cima, ele com o Carlos Cachaça, contar samba, aquela coisa, para tentar. E conseguiu, né? Juntou, acabou a Estação Primeira. Hoje é só a Estação Primeira, todo mundo é compositor da Estação Primeira. O próprio Geraldo Pereira acaba se mudando para a Estação Primeira, né? 1938, 38, né? A convite do Carlos Cachaça. Ele brigou na Unidos da Mangueira, né? Ele, segundo o Adelino Russo, que era o presidente na época, né, o presidente da Unidos da Mangueira, por conta de brincadeiras inconvenientes, né? Que o Geraldo teria feito lá num baile na sede, né? Ficava brincando de dar pernada, cutucar, essas coisas exatamente. E tal, né? E o Adelino era um cara muito, muito formal e muito sério e tal. Se estressou lá com o Geraldo, e o Geraldo acabou aceitando o convite do Cachaça e se bandeou para a Estação Primeira. Ele fez samba para Unidos de Mangueira, né? Existe um samba que foi gravado muitos anos depois, que os amigos dele dessa época, os contemporâneos aí, dizem que já existia nessa época da Unidos da Mangueira e que era muito cantado nas quadras e tal. E a gente vai ouvir esse samba numa gravação do próprio Geraldo Pereira com suas pastoras. É interessante observar que esse samba também de certa maneira, um retrato dessa época, né? De como se arrecadava dinheiro para um desfile, né? Um samba que foi feito a partir de fatos reais, com personagens verdadeiros, como, por exemplo, a pastora Carola,
e o marido dela, o tesoureiro Osvaldo, que desaparece do morro com o dinheiro arrecadado. No livro de ouro do bloco, todo mundo ajudou, até o miserável do Zé Padeiro, que não dá um pão a ninguém, assinou. E o dinheiro do bloco, o Zé da Carola levou no livro de ouro. O livro de ouro do bloco, todo mundo ajudou, até o miserável do Zé Padeiro, que não dá um pão a ninguém, assinou. E o dinheiro do bloco, o Zé da Carola levou. Zé da Carola sem sossego vai viver, o dinheiro não é dele, ele tem que devolver. Ah, no nosso morro ele não vai mais andar, temos parte no distrito, ele engana, vai entrar e vai roubar. Zé da Carola sem sossego vai viver, o dinheiro não é dele, ele tem que devolver. Ah, no nosso morro ele não vai mais andar, temos parte no distrito, ele engana, vai entrar e vai mofar. Livro de ouro do todo mundo ajudou, até o miserável do Zé Padeiro, que não dá a ninguém, assinou. E o dinheiro do bloco, o Zé da Carola levou. A Unidos de Mangueira era também um ponto recreativo, assim, importante no Santo Antônio, né? Era o lugar onde rolavam os bailes de gafieira, festa de Réveillon, concurso de fantasia, gincana da garotada e até uma peça de teatro essa escola recebeu. Isso ali pelo fim de 1938, por força do talento criativo de Geraldo Pereira, né? Que era um cara que, assim, ainda não tinha nem pintado como compositor, mas ele tem essa sacação de fazer uma peça de teatro, e essa peça é encenada na quadra da Unidos de Mangueira, e nessa peça ele é o autor, ele é o diretor e também é o protagonista, né? O galã. Foi um espetáculo modesto, feito ali na sede da escola de samba, no Barracão, mas que ficou na memória de todos os moradores de Mangueira. Muitos continuaram por muitos anos comentando que espetáculo engraçado e irreverente, que terminava com um número de cortina em que todos os atores cantavam o samba na subida do morro. Pois é, um samba que ficou famoso ali no morro, que vai ser gravado muitos anos depois pelo Moreira da Silva, sem a assinatura do Geraldo Pereira, como a gente vai desvendar em outro episódio, né? E a letra, que soa bizarra hoje em dia, é um retrato da época. E foi feita para a voz de um personagem marginal, um malandro à margem do que a gente considera correto, né? Diz aí, Morengueira. Na subida do morro me contaram que você bateu na minha nega. Isso não é direito, bater numa mulher que não é sua. Deixou a nega quase crua no meio da rua, a nega quase que virou presunto. Eu não gostei daquele assunto, hoje venho resolvido, vou lhe mandar para a cidade de pé junto.
vou lhe tornar em um defunto. Você mesmo sabe que eu já fui um malandro malvado. Somente estou regenerado, cheio de malícia. Dei trabalho à polícia pra cachorro, dei até no dono do morro, mas nunca abusei de uma mulher que fosse de um amigo. Agora me zanguei consigo, hoje venho animado a lhe deixar todo cortado. Vou dar-lhe o castigo, meto-lhe o aço no abdômen, tiro fora o seu umbigo. Aí me tira o aço. Quando ele ia caindo, ele disse: morangueira, você me feriu. Eu então disse-lhe: é claro, Vargolino, você mexeu com a minha nega. Você sabe que em casa de vagabundo o malandro não pede emprego. Como é que você vem com chavecada? Quero ver gordura, Vargolino, que a banha está cá. Sai pra lá, tá armado? Aí meti a mão na peixeira porque sou de Pernambuco. Peguei o Vargolino, desci pelo abdômen do odeno, fiz uma bobagem na vesícula biliar. Ele caiu, bum, todo ensanguentado. E as mulheres, como sempre, nervosas. Meu Deus, coitado, olha aí, o homem está se esvaindo em sangue, chame um médico. Ora, dele um olho canforado, penicilina, estreptomicina ou crebiose, hein? Mas o homem já estava frio. Agora o malandro que é malandro não denuncia o outro. Então diz o malandro: vocês não se afobem, que o homem dessa vez não vai morrer. Se ele voltar, dou pra valer. Vocês botam terra nesse sangue, não é guerra, é brincadeira. Vou desguiando na carreira, a justa já vem. E vocês digam que eu estou me aprontando. Enquanto eu vou me desguiando, vocês vão ao distrito, ao Delerusca se desculpando. Vocês não se afobem, que o homem dessa vez não vai morrer. Se ele voltar, dou pra valer. Vocês botam terra nesse sangue, não é guerra, é brincadeira. Vou desguiando na carreira, a jungusta já vem. E vocês digam que eu estou me aprontando. Enquanto eu vou me desguiando, vocês vão ao distrito, ao Delerusca se desculpando. Foi um malandro apaixonado que acabou se suicidando. Bom, agora um episódio triste, né? Na virada de 1941 para 42, uma grande briga entre os irmãos. Geraldo e Mané Araújo brigam de uma forma definitiva e a ponto do Geraldo Pereira sair de Mangueira dizendo que não volta mais. E o cerne dessa briga, né? Acho que também é o motivo dessa tristeza, né? É Dona Clementina, a mãe deles, que estava doente, e o Mané, né, na noite, né, de 31 de dezembro de 41, ele sai para trabalhar, vai a caminho do trem e deixa ordens expressas para o Geraldo vigiar a mãe, cuidar da mãe, estar com ela. Só que ele chega a embarcar no trem e na primeira estação ele sente que tem que voltar para casa. Ele chega de volta em casa, encontra a Dona Clementina nas últimas, ela falece essa noite e Geraldo Pereira vai chegar de manhã. Geraldo tinha ido cantar num festival. No Teatro Carlos Gomes. Pois é, e aí quando ele chega, ele encontra a mãe morta e o irmão furibundo, né? Mané Araújo estava possesso. Os dois se desentendem. Geraldo vai sair da Mangueira e só vai voltar esporadicamente, né? E aquela comunidade ali do Santo Antônio, a comunidade que o Geraldo encontrou, termina em 57, quando todos os moradores são despejados, incluindo o Mané Araújo e figuras como o presidente, o Adelino Russo, todos vão morar em outras regiões, né? E aquela área toda foi desapropriada alguns anos depois, em 64. E aí vira um novo bairro ali, né? Exatamente. Vamos ouvir um samba em que o Geraldo faz uma despedida à Mangueira, né? Um samba que ele canta num filme do Lulu de Barros, um filme de 1952 chamado O Rei do Samba. É o único registro assim do Geraldo cantando, né? Do Geraldo em movimento, o único registro a que a gente teve acesso. E nesse filme, esse samba que ele canta aparece creditado como uma parceria dele com Boa Ventura dos Santos, que vem a ser o Ventura da Velha Guarda da Portela, primeira formação da Velha Guarda da Portela, né? E esse samba ele seria gravado décadas depois num projeto de recuperação de sambas de terreiro, produzido pelo Hermínio Belo de Carvalho, pela Neuma, atribuído ao Zé Espinguela. E a gente ficou pensando que por que disso, né? Com pequenas variações na segunda parte, né? A Neuma grava um pouquinho diferente da segunda parte. A gente acha que esse samba foi feito pelo Geraldo
anterior ao filme, né, tipo na década de 40, como uma homenagem ao Zé Espinguela, que faleceu em 45, um personagem lendário da história do samba e que tinha uma vinculação muito forte com a Mangueira, né? Então esse samba que não foi gravado, que permaneceu décadas inédito, possivelmente permaneceu ali na memória dos mangueirenses como aquele samba do Zé Espinguela. Que na verdade era o samba pro Zé Espinguela, uma homenagem ao Zé Espinguela. Então a gente traz aqui, para a gente ouvir agora, na voz de Dona Neuma, grande mangueirense, essa parceria de Geraldo Pereira com Ventura. Atribuída a Zé Espinguela. Adeus, Mangueira. Bem que eu quero inspirar, mas existe um porém. Sinto a minha memória cansada. Essa simples melodia serve de último adeus. Adeus, escola de samba. Adeus, Mangueira, adeus. Bem que eu quero inspirar, mas existe um porém. Sinto a minha memória cansada. Essa simples melodia serve de último adeus. Adeus, escola de samba. Adeus, Mangueira, adeus. Adeus, escola de samba, adeus. Eu vou partir chorando, lembrando os versos meus que mais cedo ou mais tarde é triste, é doloroso recordar. A orgia vai se acabar, adeus, Mangueira. Bem que eu quero inspirar, mas existe um porém. Sinto a minha memória cansada. Essa simples melodia serve de último adeus. Adeus, escola de samba. Adeus, Mangueira, adeus. É curioso como é que o Geraldo Pereira acabou ficando para a história como um nome não muito identificado com a Estação Primeira, né? Talvez por ele ter feito a carreira dele mais no asfalto, fazendo samba sincopado, né? Mas para os mangueirenses, quer dizer, e principalmente para os sambistas de Mangueira, é um grande orgulho ter na sua história o nome do Geraldo, né? É verdade. Tanto que no futuro, o Cartola, o grande nome da Mangueira, né? Quando ele começa a ter uma discografia, ele começa a gravar nos anos 70 suas próprias músicas em LPs, né? Que são festejados pela crítica. Ele abre poucos precedentes na hora de gravar outros compositores. Entre os compositores que ele grava é o Geraldo Pereira. A gente vai ouvir essa gravação histórica, que é um abraço de Mangueira no nosso Geraldo, Escurinha com Cartola, gravado em 77. Escurinha, tu tem de ser minha de qualquer maneira. Te dou meu barraco, eu te dou meu boteco, que eu tenho no morro de Mangueira. Comigo não há embaraço, vem que eu te faço meu amor. A rainha da escola de samba, que o teu preto é diretor. 4 paredes de bar, telhado de 5 assoalhos de chão. Só tu, escurinha, é quem está faltando no meu barracão. Sai disso, bobinha, e nessa cozinha levando a pior. Lá no morro eu te ponho no samba, te ensino a ser bamba, te faço a maior. Escurinha, tu tem de ser minha de qualquer maneira. Te dou meu barraco, eu te dou meu boteco, que eu tenho no morro de Mangueira. Comigo não há embaraço, vem que eu te faço meu amor. A rainha da escola de samba, que papá é diretor. 4 paredes de bar, telhado de 5 assoalhos de chão. Só tu, escurinha, quem está faltando no meu barracão. Sai disso, bobinha, e nesta cozinha levando a pior. Lá no morro eu te ponho no samba, te ensino a ser bamba, te faço a maior. A Rádio Batuta apresentou Eu Também Tô Aí, os 100 anos de Geraldo Pereira. Concepção, pesquisa e apresentação,
Pedro Paulo Malta e Rodrigo Alzuguir. Edição, Felipe de Castro. Rádio Batuta, a rádio de internet do Instituto Moreira Salles.